Saudações, colega. Agora vamos abrir o nosso lendário e bonito NetBeans. Ok? Agora vamos trabalhar com o NetBeans. Estou a usar a versão 7.3 no MacBook. Né? Vamos abrir o nosso NetBeans. Tem alguns projetos abertos que terei que dar um close. Estou aqui a trabalhar num compilador de algoritmos. Possivelmente vai se usar. E por aí vai. Ok, agora vamos falar da orientação a objeto, beleza? Eu vou criar um projeto Java que vou dar nome de Paul. Aqui nós faremos todo o nosso curso, ok? Vou dar o nome de Paul. Então, dentro deste projeto faremos todo o nosso curso. Vou eliminar esse arquivo. Vou eliminar esse arquivo. Vou criar uma classe aqui, né? Um pacote aula 1. Ok. Na aula 1 vamos falar de objetos. Ok? Vou refazer aquele programa que nós falamos aí. Então, aqui eu vou criar uma classe chamada minha data. Vimos? Ok? Dentro da classe minha data, eu vou declarar aquelas variáveis. Quais são as variáveis? Aquelas três. Então, declaro aqui uma variável dia. Ok? Venho aqui declaro int, por exemplo, mês. Declaro minha variável int ano. Ok? Então, essa é a minha classe. Né? Essa é a minha classe. Agora, vou criar uma outra classe de teste. Essa classe de teste, vou dar o nome de testes, está no pacote 1, ok? Classe de teste. Aqui nós vamos começar a trabalhar. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos declarar uma variável tipo minha classe. Né? Se nós fizermos Ctrl espaço, já está a trazer aí minha data, se está certo. Então vai ser data aniversário, conforme nós fizemos lá, ok? Aniversário. Ok? Data aniversário. Vamos ver, já temos a variável. Então, vamos colocar aqui o public, não é? Public void main. Dentro dele vamos colocar aqueles parâmetros que a gente já sabe. String, não é? Com chaves. Né? String, args, são argumentos. Né? Depois, vamos abrir as chaves. Vamos colocar aqui a nossa declaração das variáveis. Né? A declaração das nossas variáveis. Depois, vamos tentar acessar os campos da mesma. Okay? Temos aqui a variável. Agora vamos acessar os campos da mesma. Ou seja, nós teríamos aí, por exemplo, né? Data aniversário.dia vai ser igual a 10. Data aniversário.mês vai ser igual a 12. Data aniversário.ano vai ser igual a 1991. Ok. Desse gênero, nós acessamos os valores. Temos aqui um bugzinho para pedir para inicializar a variável data. Inicializar a null. E aqui ele está a pedir, né? Já que ele aponta para um apontador null, notem como as ferramentas avançadas já ajudam. Nós tivemos esse erro aquela hora em momento de execução. Ele já me dá aqui, está me dizer para poder configurar isso, não é? No meu NetBeans. Mas não, eu não preciso. Então eu chego aqui, crio ela, né? Como one object, como objeto. Ou seja, eu posso também vir até aqui em cima, declarar ela inicializada. Então, se coloco aqui igual a new minha data, assim está certo. Igual a new minha data, ele já funciona. Ok? Já não tem erro aí. Uau, vou definir isso como programa de main. Né? Quando eu fizer isso, vai compilar por simplesmente.
ok? Se eu definir isso como minha data, e eu colocar aqui, por exemplo, uma JOptionPane, JOptionPane.show, nós fizemos aí, que agora vamos usar muito a parte gráfica, message, dialog, né? Primeiro parâmetro nome, segundo parâmetro vamos colocar dia, não é? Vamos concatenar com a variável data, aniversário, ponto dia, certo? Data de aniversário, ponto dia, vamos concatenar essa mensagem aqui, esse o dia, vamos concatenar essa mensagem aqui com, por exemplo, vamos concatenar com mês, dois pontos espaço, vamos concatenar com data, aniversário, ponto mês, ok? Depois vamos concatenar com aqui ano, que vai ser mais data, aniversário, ponto ano. Então, com esta mensagem, nós temos o resultado que nós temos aquela hora. No main set. Por favor, como? Não entendi nada. Public type void main. Tenho main aqui, cara. Class don't have main method. Então, temos aqui public void public. Uau. Vai faltar aqui o static. Public static void main. Agora vamos lá. Ok. Ele executou. Está aí a mensagem na JOptionPane. Temos dia 10, mês 12, ano 1991. Então, é o mesmo resultado que nós tivemos de antigamente. Agora, até onde eu quero chegar com isso? Se vocês notarem, até a essa parte do código, quando eu crio um novo objeto, ele está a apontar, para algum espaço em memória. Ele é um apontador para alguma área da memória. Essa área da memória nós temos 3 variáveis. Quais são as variáveis? São exatamente essas. O int dia, o int mês e o int ano. Ok? Então, é um apontador, não é um objeto, é um apontador para esse espaço. Agora, sendo a programação orientada a objeto, se eu aqui nessa área dizer assim, data, não é, de aniversário vai ser igual a new, minha data, pessoal, se eu fizer isso, a partir desse momento ele deixa de apontar para esses valores que eu já inicializei aqui, passa a apontar para valores nulos, ok? Porque se eu executar isso, vou notar que ele na mensagem vai me retornar 0, 0, 0, 0, ok? Dia 0, mês 0, ano 0. Por quê? Esses valores foram inicializados àquele espaço em memória que ele apontava. Agora mudou, ele está apontando para outro espaço em memória. Então já não tem esses valores. Ok, pessoal? Esses valores foram-se. Ok? Foram-se mesmo. Como é que isso aconteceu? Ele primeiro fez isso, ok? Criou um objeto, inicializou, deu valores às variáveis desse objeto, né? Os campos dessa classe que ele foi instanciada. Depois ele foi apontar para outro sítio. Como isso já não está se usando naquele preciso momento de execução, o Garbage Collection retira já da memória, não se usa, então passa para esse senhor que usa, ok? É mais ou menos isso que acontece. Então, já que eu criei novo, eu sei que é novo, se é uma instância, as variáveis são logo inicializadas com os valores predefinidos, o tipo de dado, então passamos para aqui, ok? Então aí já aponta para nulo. Então muita atenção na criação dos objetos, ok? É mais ou menos isso. Então, agora, nas classes, nós podemos ter, para além das instâncias, né, nós podemos ter propriedades, ok? As propriedades das classes são propriamente os atributos da classe, não é? E o comportamento da classe. O comportamento da classe é o quê? São os métodos da classe. Os métodos da classe são os procedimentos e as funções, ok? Que é exatamente o que a classe faz, ok? Então, viemos aqui, por exemplo, vamos criar um método toString. O que é um método toString? O método toString é um método que imprime
todos os valores que estão dentro desse método, ok? Por exemplo, nós usamos aqui uma classe GeoChampaign para mostrar os valores, ou seja, uma mensagem com de GeoChampaign. Já se nós criarmos aqui dentro uma mensagem, por exemplo, um método do string, um método que mostra tudo que está nas strings, eu terei essa mensagem. Ou seja, por exemplo, eu crio aqui public string, não é? Um método que retorna uma string com o nome toString, ok? toString, vou abrir as chaves e fechar. Por exemplo, então, esse método vai me retornar, no return, vai me retornar uma string. Qual string é essa? Será dia mais concatenado, ou seja, posso fazer isso. Vai ser a mensagem dia, dois pontos espaço mais a variável dia, ok? Certo? É uma string, mais a variável mês, ou a string mês, uma string mês, dois pontos espaço, que contém com a variável mês, ok? Depois mais, não é? A string ano, que concatena, não é? Com o valor da variável ano. Então, eu tenho esse método que já me devolve este valor, ok? Se eu vir na minha classe de teste, aqui na minha classe de teste, tem uma GeoChampaign, poderei usar, e eu dizer, por exemplo, eu vou comentar essa parte que eu já expliquei porque que está aqui, e eu dizer que data, ou seja, eu dizer que a minha GeoChampaign, não é? Ponto show message dialog, certo? Primeiro parâmetro nulo. No segundo parâmetro, eu por simplesmente digo, notem, esse método aqui me retorna uma string de visualização, ok? Então, se eu vier aqui e dizer que na variável data aniversário, se o método está aí, eu também posso pegar ele aqui, porque ele é um objeto, não é? O objeto é algo concreto da classe. A classe aqui, por si só, não faz nada. Né? Ele tem as variáveis, tem os métodos só, não faz nada. Isso não tem algo assim. Então, a partir do momento que nós criamos o objeto da classe, nós criamos algo concreto, algo que nós podemos manipular, né? Manipular os atributos que estão na classe. Então, nesse caso, já que eu tenho aqui a variável data aniversário, o objeto data aniversário, que é do tipo minha data, então eu poderei acessar aquele método do string, ok? Está aqui o método do string. O que é que vai acontecer? Ele vai me retornar a mensagem, não é? Que está lá naquele método. Mas como? Beleza, vamos lá ver o que vai acontecer. Está aí. Notem que os valores são passados. A partir daqui, o método está lá. E eu fui lá pegar. Então, com isso concluímos o quê? Dentro de data de aniversário, ele aponta para algum lugar, para um lugar onde temos todos esses métodos que estão dentro da classe. Ok, pessoal? Então, é isso que acontece. Agora, por exemplo, vamos supor que dentro da minha classe eu quero fazer um método, não é? Que vai me incrementar o valor, por exemplo, do dia. Ok? Então, eu venho para aqui dentro e digo, não é? Crio um método public que não retorna nada, void, por exemplo, incremento, com o nome incremento. Ok? Esse método só vai me fazer o favor de incrementar, por exemplo, o valor, aqui é void, o valor da minha variável, por exemplo, ano. Né? Então, digo ano mais. Ok? A partir do momento que eu faço isso, notem que ano eu dei aqui, 1991. Ok? Então, em algum momento eu aqui digo, por exemplo, data aniversário, ponto, incremento, ok? O que eu dei aqui 1991, mas se eu executar isso, notem a beleza que sai. 1992. A partir do momento que eu chamo o método data, aniversário, incremento, ele incrementa o valor, não é, da minha variável. Então é isso. O objeto faz, não é? Transforma o abstrato, que é uma classe, que é um modelo, em algo real, em algo que nós podemos manipular.
ok? É algo que nós podemos mexer com isso, ok? Estamos a estudar os objetos. Então é basicamente isso. Então nós podemos fazer várias manipulações dentro dessa mesma classe, ok, pessoal? Ok. Agora, na próxima aula vamos falar de um senhor muito bonito chamado construtor.